trabalho no dia de hoje. Feche os olhos. Respire calma e profundamente. Sentindo o seu corpo. Você aqui agora. Acalmando sua mente e seu coração. Ó Mestre Jesus, me perdoes. Para sua casa. Deixe o trabalho. Damos boas-vindas ao Diego, sua esposa, Marta, e aos irmãos que se fazem aqui presentes, encarnados e desencarnados, para mais uma noite de aprendizagem. Que os instrutores espirituais possam instruir e incluir o Diego em seus trazendo para nós uma educação emocional. Nós não somos educados para lidar com aquilo que o corpo é. É muito mais fácil para a gente buscar um médico quando a gente cai, tomba, quebra o braço, queima-se, quando a gente está com alguma dor física. Mas, se a gente bem pensar, o nosso cérebro, ele é um órgão e ele adoece. Ele adoece e adoece profundamente. O nosso sistema nervoso é algo gigante. A gente está muito interligado. Para quê? Para, através dos nossos sentidos, a gente poder sentir a realidade. Essa realidade que está à nossa volta. Tato, olfato, paladar, a nossa visão e a audição. 5 sentidos para além daqueles sentidos que a gente tem extra. E esses sentidos vão fazer com que a gente possa lidar ou saber essa realidade. Mas como é que isso funciona, Diego? O cérebro, através de um monte de ligações, que é o nosso sistema nervoso, e que se a gente removesse do corpo, o que é mais incrível é que se remover o sistema nervoso do corpo, ele dá uma volta à Terra. É tanto filamento nervoso que se a gente unisse esses filamentos, ele dava uma volta à Terra. É muita coisa. A sensibilidade do corpo é incrível, porque ele quer viver. O corpo quer viver. E o sistema nervoso, ele quer passar para o cérebro todas as informações que estão à volta. Principalmente aquilo que é perigoso. Porque o nosso processo de evolução, tudo é muito para sobrevivência. Então, a inteligência emocional é um recurso diante da nossa vida para poder lidar melhor com as nossas emoções. Se a gente entende um pouco melhor das nossas emoções, a gente pode lidar melhor com o outro, com aquilo que é projetado do mundo para a gente, e a gente acaba saindo melhor dos problemas, enfrentando melhor as dificuldades. Então, inteligência emocional é a nossa capacidade de gerenciar melhor isso. Para a gente começar, é muito interessante que a gente tenha na nossa cabeça uma coisa muito legal, que é o conceito da OMS de saúde. Como eu digo, mas sempre ando com ele anotadinho aqui. Então, saúde para a OMS é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de uma enfermidade. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, que se a gente não está vivenciando um estado completo de bem-estar agora, físico, mental, se a gente não está nesse estado, mesmo que a gente não esteja adoecido, nós estamos doentes. Vocês concordam comigo? E se a gente não está vivendo a plenitude de nossa vida, de acordo com a OMS hoje, um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Se eu não estou com isso, eu estou adoentado. A maior parte do tempo a gente está em um estado de adoecimento, porque a gente não contempla isso. E aqui na Terra, mais difícil a gente contemplar esses estados, que são momentâneos. Isso até se refere àquela busca nossa maluca da felicidade. Todo o tempo a gente está atrás de felicidade, mas não vai encontrar, porque aqui nós não estamos para ser felizes. A gente está para evoluir. Bom, saúde mental se refere então ao bem-estar a qual o indivíduo desenvolve as suas habilidades pessoais, consegue lidar com o estresse da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto para a contribuição para a comunidade. Olha só que legal, né? Então, saúde mental é a nossa capacidade de gerência, de autogerência, de poder estar no mundo. A inteligência emocional, ela veio justamente para trazer essa conceituação. Inteligência nada mais é do que a nossa capacidade
a nossa capacidade de resolução de problema. O que é inteligência? Resolver problema. Simples assim. Antigamente, todo mundo acreditava que a nossa capacidade de se dar bem no mundo estava ligada somente à nossa parte intelectual. Porém, entretanto, hoje a gente percebe que cada vez mais as pessoas e as empresas até, não somente na nossa vida pessoal, mas as empresas buscam pessoas que têm uma extrema capacidade emocional. Nós temos CEOs, pessoas bem-sucedidas, só que essas pessoas elas lidam bem com números, mas não lidam bem com pessoas. Elas lidam bem com administrar, mas não sabem nada de emoções. Então, cada vez mais é mais importante para que a gente entenda sobre as nossas emoções. Números. O primeiro lugar no mundo em ansiedade, o terceiro em depressão. A gente tem a capital mais depressiva do mundo, que é São Paulo. Então, o maior número de depressivos do mundo está em São Paulo. Nós temos o quinto lugar no mundo em casos de burnout. Então, as pessoas estão se esgotando demais do trabalho. Então, o esgotamento profissional está acontecendo demais também. E principalmente agora após a pandemia. Então, a gente teve muita insalubridade. A pandemia fez com que o indivíduo fosse ao seu limite, principalmente na área médica, da área de saúde. A galera adoeceu bastante por conta disso. Então, a gente tem um número grande de transtornos mentais que se a gente não cuidar, a gente vai acabar adoecendo. Esse tema dessa palestra, eu já dei essa palestra algumas vezes. Esse material é um material que já está fixo. E esse nome foi muito interessante porque foi meu filho mais velho que pensou: papai, é muito legal tu pensar nisso, com a música do NX0, né? Entre razões e emoções, a saída máxima. Ele falou assim para mim: pai, então talvez a gente precisa de um equilíbrio entre as nossas razões e emoções para encontrar uma saída. Eu achei muito legal quando ele me deu esse nome. E é verdade. Vamos assistir esse videozinho para a gente entender mais ou menos como é que a gente está gerenciando as nossas emoções ultimamente. Deixa eu ver se ele inicia. Acho que dá bom. Legal, né? Bom, que bacana, deu para a gente perceber que no início tinham dois indivíduos que tinham uma problemática, passaram no lugar estreito. Só que ninguém abria mão. Então todo mundo agiu por uma coisa que a gente chama
a nossa estrutura mais animalesca, que é a atividade. Ninguém abriu mão. Cedo, um pai cedeu, eu também não cedo. E ali no final, quando o coelhinho estava com a raposa, ela se abaixa e ele nasce, um guaxinim. Eles entram em um acordo de forma inteligente. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que meu pai, tem um desenho do Pateta, depois procurem, Senhor Andante e Seu Volante, é um clássico dele, né? Então ele é um cara muito pacato, muito normal, mas quando ele entra dentro do carro, ele se transforma, ele enlouquece. Então esse era meu pai ele entrava dentro do carro e ele queria provocar, ele queria bater, ele queria brigar, xingar, então ele era realmente assim, pouquíssima inteligência emocional. Isso pode gerenciar gerar N problemas, pela nossa falta de inteligência com as nossas emoções, sendo reativos demais, agindo pela estrutura mais primitiva do nosso cérebro. Ora, se nós somos espíritos encarnados, a gente tem que começar então a exercer a nossa consciência. Como é que eu elevo a minha consciência? Com conhecimento. Se eu elevar a minha consciência sobre aquilo que estou vivenciando, eu percebo que estou em um corpo. Estando nele, eu vou perceber suas emoções, as suas reações diante de determinadas situações. E vou poder melhorar a minha forma de agir e atuar no mundo. Isso é muito importante nos dias de hoje. Se a gente não desenvolver a nossa inteligência emocional, isso aqui é mais ou menos o que vai acontecer com a gente. O que significa isso aí? Quem é que sabe? Essa siglazinha em inglês. Forte, né? Então, se a gente não desenvolver a nossa inteligência emocional nos dias de hoje, a gente vai acabar morrendo de várias formas. Por quê? Como o nosso sistema nervoso está extremamente ativado, por exemplo, vocês pensam que não, é só de estar calor, a gente já fica irritadíssimo. Está calor, a gente já fica... É só uma coisinha para você explodir, mas você não entendeu, porque você está num sistema de alerta maior. O teu corpo está sentindo um calor absurdo, então ele entende que algo está acontecendo de errado. E aí você começa a ter respostas irracionais. Você começa a ficar chateado, nervoso, porque você está num calor. Inclusive, os maiores campeões de xadrez do mundo, eles são de países frios. Foi legal saber essa informação. Por quê? Porque eles conseguem raciocinar de maneira muito mais tranquila. Então, se nós não buscarmos desenvolver a nossa inteligência emocional, realmente o que vai acontecer conosco é morrer de várias formas, porque a gente não vai estar exercendo a plenitude da nossa consciência de pensar. Se o nosso cérebro está numa condição de alerta, ele começa a gerar pensamentos catastróficos. Eu estou todo o tempo ansioso, com as minhas amígdalas, que são as estruturinhas do medo, acionadas. Se eu estou com medo, quem é que diz que eu penso direito? Eu não penso direito. Vou pensar alguém que foi traído num relacionamento. Gerou-se ali um mínimo nó emocional, aquela dor. Eu fui enganado. Então, se aquela pessoa não tem um circuito de autoconfiança, se ela já tem feridas que geralmente foram feitas em infância, quando ela for para o próximo relacionamento, ela vai começar um processo qual? De controle. Na tentativa ela de não ser traída novamente. Isso vai gerar estresse no próximo relacionamento. Estresse para ela nunca vai estar bem, porque foi gerado um trauma e ela não tem um processo tão bem feito com as emoções dela. Autoconfiança, autoestima, amor próprio, um monte de coisa que pode acontecer aqui. Mas quando a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, tudo floresce. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e avaliar as nossas próprias emoções e sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar adequadamente com eles. Então, a maior parte do tempo a gente diz assim: mas eu estou sentindo alguma coisa, mas eu não sei o que é. Então, você não sabe se é tristeza, você não sabe se é raiva, você não sabe se é nojo, você não sabe muito bem o que está acontecendo. As pessoas chegam para mim lá na clínica e dizem assim: não, Diego, essa ansiedade começou aqui do nada. Não, querido, não começou do nada. Ela já está aí há bastante tempo e você que não tinha capacidade de enxergá-la. Só que ela chegou num momento tão crítico, e não
você não foi mais capaz de suportar, que ela se transformou em algo físico. As nossas emoções, através do estresse demasiado do sistema nervoso, vão começar a se tornar coisas psicossomáticas. Psico, mente, soma, corpo. Somar no corpo. Você vai começar a cair o cabelo, você vai começar a ter tremores no corpo, batimento cardíaco acelerado, respiração ofegante, tremores, sensação de desmaio, um monte de coisa. Por conta de que o sistema nervoso está demasiadamente estressado. Isso aqui é uma coisa que é interessante para todo mundo, mas é porque antigamente, isso é uma coisa que eu apresento mais nas empresas, mas antigamente nós tínhamos justamente aquilo que eu falei, que o coeficiente de inteligência seria aquilo que era mais importante para alguém ter sucesso na vida, em todos os setores. Só que os últimos estudos eles apontam que é justamente o contrário, que as pessoas com maior inteligência emocional, elas se sobrepõem àquelas pessoas que têm um grande QI, que elas vão saber lidar melhor. Eu vi uma reportagem de um grande, ele é dos tempos atuais, ele é um grande matemático. O cara é muito bom, mas ele mora sozinho em um lugar extremamente isolado. Ele não consegue lidar com as pessoas. Não consegue lidar de forma nenhuma com as pessoas. Então ele tem isso aqui pouquíssimo. Isso aqui dele é gigante. Mas ele não conseguiu se sobrepor a isso. Então, ser muito inteligente também, não pensem, tá? Pensem que aqui na Terra tudo é muito desafiador. Ser inteligente demais aqui na Terra também não é uma coisa maravilhosa, não. Eu conheço pessoas com superdotação que estão para enlouquecer. Porque é difícil eles compreenderem até a própria Terra. É difícil tudo. Então tudo é muito desafiador. Inteligência emocional é a forma diferente de inteligência, composta principalmente de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Controlar os meus impulsos. Nossa, estou com vontade de comer, mas eu estou com fome mesmo? Eu estou com fome ou eu estou só ansioso? A gente tem as compulsões. Então, a persistência, a automotivação, a habilidade social e a capacidade de perceber os sentimentos alheios. Esse conceito é do Daniel Goleman. O Daniel Goleman é que estrutura toda essa teoria. Ela já vinha de outros profissionais, mas ele estrutura num livro chamado Inteligência Emocional. Quem tiver curiosidade pode ler. É um livro um pouquinho técnico, mas também muito bom. Quais são os 5 componentes da inteligência emocional? Quem se arrisca aí a dizer um? Componentes da inteligência emocional. Autocontrole. Ele está aí. O que mais? Autocontrole. Conhecer a si mesmo, autoconhecimento. Esse está aí, esse está aí. Empatia, lá. Então, empatia começa com uma habilidade inicial. A nossa habilidade de identificar e entender as emoções alheias. Falta hoje no mundo empatia, vocês acham? Está faltando bastante no mundo, não está? Então, de vez em quando, alguém chega com suas emoções complicadas, e principalmente os jovens, estão sofrendo demasiadamente. Na quarta-feira que vem, eu vou fazer uma live de o prejuízo das redes sociais para a saúde mental. Então, eu tenho um livro que eu estou lendo agora, esse livro é sensacional, chama Fábrica de Cretinos Digitais. Esse livro ele fala justamente que a gente está vivenciando a primeira vez na história onde os filhos têm um menor coeficiente intelectual que seus pais. Olha que complicado, né? Então a gente está ali no TikTok, agora está uma febre de uma tal de live NPC. Então, obrigado pela Rosa. E não há uma preocupação daquelas pessoas, justamente, é claro, sem julgar ninguém. Todo mundo tem direito a qualquer coisa desse mundo. Porém, entretanto, a gente tem jovens e crianças assistindo determinados conteúdos. Eu estou imbecilizando cada vez mais essa criança. A gente tem uma perspectiva que até o ano de 2035 a gente vai ter um aumento muito grande do autismo comportamental. Crianças autistas, mas não por conta de uma herança genética, comportamento. Eles vão estar todos numa estrutura autista muito complicada. Por conta disso, né? Por conta da nossa falta de empatia. As crianças adoentadas, os jovens e até os adultos, o filho chega para o pai e diz: pai, eu acho que eu estou ansioso. Pai, eu quero me matar. Deixa de frescura, menino. Sabe? Deixa. Quando é besta, tu é fresco, é?
Você vai se matar o quê? Vai rezar, isso é falta de Deus. E a gente está jogando todo mundo num lugar muito difícil. Nós não temos empatia com as pessoas. Por que eu não tenho empatia se eu não tenho tolerância comigo mesmo? Como é que eu vou oferecer a minha tolerância para o outro se eu não tenho comigo? É um processo que começa com a gente. Autorregular-se é permitir de maneira consciente gerenciar as suas emoções e impulsos. Nós somos muito impulsivos. O cara cozinhou para você, te xingou, fechou o carro, você no impulso abre a janela e dá um grito. Xinga ele, isso é uma impulsão. Você pode muito bem dizer assim, não, filho de uma mãe, dentro do carro, segurar mais a onda e não deixar isso para fora. Você fazer uma regulação das suas emoções. Autoconhecimento, essa aqui é uma habilidade muito legal da gente trabalhar. A habilidade de reconhecer as nossas próprias emoções, forças e limitações. Autoconhecimento não é só para que você reconheça as suas qualidades. Amar-se é amar suas sombras. Quem é que ama a sua preguiça? Quem é que ama a sua procrastinação? Por isso que a gente é tão revoltado com a gente. Porque a gente não se ama. Amar-se é entender que nós temos defeitos. E que a gente está aqui para progredir. Mas a maioria de nós se odeia. Se odeia, porque a gente tem coisas sem entender ainda que elas estão certas. A gente está aqui no processo evolutivo, mas a gente tem paciência para a gente não. Naquele dia você, sei lá, não conseguiu realizar suas tarefas. Você se chama de vagabundo, você não presta. A gente faz isso com a gente. Então a gente não se conhece muito bem, a gente precisa entender forças e limitações e os seus impactos para aquilo ao nosso redor. Bacana. O que mais? Motivação. E essa motivação, esqueçam que não é aquela motivação, aquela lá da malhação, ou estou motivado. Mas é entender que a gente precisa ser constante. Constante. Nós vamos ter dias bons e dias não tão bons. Picos e vales. A gente vai ter o nosso processo de repouso e retornar. Motivado é sempre esse intuito de, sim, é tudo muito difícil, mas eu posso ultrapassar. É a nossa vontade, consistência em gostar do que faz, trabalhando para se atingir objetivos e não movido apenas pelo dinheiro ou status. Aqui ficou muito dinheiro ou status, mas por tudo, né? A gente não precisa estar motivado por coisas enormes, mas motivado no nosso processo evolutivo, porque ele já é uma grande coisa. Habilidades sociais, efetividade em gerir os nossos relacionamentos, ou em gerenciar os relacionamentos que beneficiam todos os envolvidos. Habilidades sociais é isso, é eu dar, eu saber entregar para que a gente tenha todo mundo resultados, não somente eu. Essa é a forma efetiva, ter uma habilidade social. É onde eu tenho uma noção do impacto daquilo que eu estou fazendo nas nossas relações. Qual é o principal componente da inteligência emocional? Conhece isso? Qual o principal componente? Qual será? Dentre esses? O principal. Show! Autoconhecimento. Olha lá, vocês dois. Bacana. Parabéns, é isso aí. A gente precisa de autoconhecimento. Se a gente se conhecer as nossas próprias emoções, a gente vai ser cada vez mais, vamos dizer, estarmos um passo à frente daqueles que não se conhecem. Analisando as nossas emoções e os nossos atos como respostas aos nossos estímulos. Então a gente vai sair um pouco daquela coisa muito animalesca, porque o nosso corpo é um corpo que foi todo, vamos dizer, feito em experiências, desde que ele surge, para que o espírito pudesse utilizá-lo. E ele tem base dos animais que aqui habitam, mamíferos e um monte de coisa. Cada um desses animais tem um circuito para enfrentar os perigos, a gente também. Cada situação na nossa vida solta um determinado estímulo. Eu estou bem aqui assim, e na hora que esse vento bate, eu sinto a sensação do vento na minha pele. E consigo saber se esse vento ele é um vento quente, frio ou normal. Nós estamos sentindo sensações internas e externas. O cérebro é uma caixinha incrível. Controlar as nossas emoções. Agora o Vicente colocou que a gente precisa controlar as nossas emoções, gerenciar essas emoções. Caraca, Vicente, eu tô com muita raiva de ti, cara. Raiva. Faz o seguinte, a gente vai começar daqui a pouco. Agora. A gente não ter
Porque se eu tiver com muita raiva do Vicente agora, é capaz que eu pulo em cima dele. Eu preciso ter esse espaço. Daqui a pouco a gente conversa, por favor. Me dá um pouco de espaço para eu poder respirar. Então a gente precisa gerenciar essas emoções. Estou triste hoje, mas eu estou triste com o quê? Eu não sei, sabe? Para um pouquinho que você vai saber que você está triste. Você frustrou-se, seja no trabalho, seja por algo que você teve familiar, algo consigo mesmo que você deixou de fazer, frustrações, tudo vai ter uma explicação a esse nível. A automotivação é justamente a gente se motivar, buscar motivos para a gente alcançar objetivos. E esses motivos, às vezes, são da nossa própria evolução. E a empatia é colocar-se no lugar do outro. Mas lembre-se, hein? Tem pessoas que estão penando porque acreditam que tem que ser empáticas o tempo todo. Mas a nossa empatia, ela é uma energia. Então a gente inicia o dia cheio de empatia. Quando chega lá, pelo meio do dia, ela acabou. A gente não tem mais empatia. Então a gente não consegue mais se cobrar, né? É mais ou menos isso. A gente não consegue mais se cobrar essa empatia. Eu não consigo mais dar essa empatia, né? Porque a gente vai perdendo essa energia. Então tem pessoas que estão com a positividade muito tóxica. Tudo é aceitável. Não, eu tenho que ser empático. Tem momentos que você não tem que ser empático, não. Então a gente também tem que ter esse entendimento. Até onde eu consigo me colocar no lugar do outro. Tem que ter um limite para isso. Para que o outro também não se utilize disso contra você. Tá? Muito bem. Vamos lá para a gente perceber aqui 5 bons motivos para se autoconhecer. Saber o que realmente quer. Se nós nos conhecemos, é bem fácil que a gente saiba o que quer realmente. Qual de nós sabe o que realmente quer? Nesse tempo todo, né, eu entendi que nós somos, vou fazer 8 anos de clínica. Nos estudos todos, eu pude entender que nós somos seres desejantes. Toda vez que a gente conclui uma tarefa, a gente deseja uma outra coisa. Esse desejar todo o tempo, e às vezes nos angustia. A gente quer todo o tempo alcançar alguma coisa, sem perceber o que realmente nós queremos. Será que realmente a gente quer? Será que a gente já entende o que a gente realmente deseja? É bem interessante porque o processo de autoconhecimento vai te levar a isso. Eu já entendi, por exemplo, que eu, Diego, quero continuar adquirindo conhecimento para ajudar mais pessoas. Eu sei o que eu realmente quero. Dentro disso, muitas coisas vão acontecer, objetivos vão ser alcançados, porque o que eu realmente desejo é evoluir mais para ajudar mais pessoas. Isso eu já entendi. Quem foi que fez isso quando eu comecei a me conhecer? Antes eu estava aleatoriamente achando que eram muitas coisas, mas numa base central você faz muitas coisas. Entender que você tem pontos de melhoria, as nossas sombras. As nossas sombras, elas são algo da gente que a gente não conhece. São lugares nossos que guardam coisas não tão boas sobre nós. E quem é que quem é de nós que não tem algo ruim na sua estrutura? Quem é o santo aqui? Né? Muitas vezes a gente está aí afora apontando o dedo para o outro, mas todos nós carregamos em nós alguma coisa dessas sombras. Seja a inveja, seja os ciúmes, seja o ódio, nós ainda carregamos. E é tudo que a gente vê fazer na Terra. Por quê? Melhorar esses pontos. Nós precisamos melhorar isso. Para ser luz, nós precisamos justamente disso. Evoluir nesses pontos. Ciúme, ódio, ganância, são tudo que a gente precisa ainda entender na nossa estrutura e extirpar dela. Fácil? Não. No Espiritismo, ele fala muito a questão do orgulho, né? Sim, o orgulho. Ele chama até como o orgulho como a raiz de todos os males. Né? Eu acredito que sim. E nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos sim, em várias situações. A gente pensa que é numa situação, mas às vezes situações simples revelam o nosso orgulho. Nós somos orgulhosos. Perceber o que você gosta e não gosta. Tem muitas pessoas que elas são incapazes. Elas sentam lá na minha frente no consultório e eu pergunto: o que é que você gosta? Ele disse: eu só sei o que as pessoas gostam, porque eu gosto de você. O que ele disse para mim? Que ele passou uma vida cuidando de todo mundo, mas não de si mesmo.
Ele se deixou de lado, ele não sabe o que gosta. A maioria de nós, será que sabe o que gosta e o que não gosta? O autoconhecimento vai trazer isso, você vai perceber o que você gosta. Reconhecer as suas próprias habilidades e aperfeiçoá-las, olha que legal. Então você tem uma boa habilidade, se você reconhece, você aperfeiçoa. Se você é um bom comunicador, você vai melhorar isso. Se você é um bom ouvinte, você melhora isso. Se você é um cara extremamente responsável com o horário, você vai melhorar isso. Então você é capaz de reconhecer primeiro as habilidades. E se você não se conhece, se eu perguntar para você, o que você tem de bom? Você não sabe. Você vai me dizer o quê? Eu sei cozinhar. Entende? Então, isso é uma habilidade também, é lógico. Mas você precisa entender das suas habilidades. Conseguir tomar decisões mais assertivas. E quando a gente fala de decisões mais assertivas, eu tenho falado muito para os meus pacientes, não somente, mas decisões, certo e errado, é muito complexo. Tem decisões que a gente toma hoje que vão parecer no futuro uma decisão errada. E tem decisões que a gente acredita que errou e no futuro vão parecer certas. Então, o certo e o errado, eles são muito desafiadores. Nós temos que ter decisões mais assertivas. Ou seja, aquelas que a gente está mais, vamos dizer, seguros para tomar. Se a gente estiver mais seguro para tomar uma decisão, sabe que ela vai ter um impacto. Porém, entretanto, você está mais tranquilo para tomar as decisões, porque você se conhece. Se você toma decisões mais assertivas, é porque você sabe o que gosta e o que não gosta. Você reconhece as suas habilidades, você entende que você tem ponto de melhoria. Então, olha, para eu tomar decisões mais assertivas, eu preciso de tudo isso. Olha que interessante, massa, né? Emoções e adaptação. O que são as emoções e os sentimentos? Vocês acham que são a mesma coisa? Emoções e sentimentos? Qual é que é a diferença, sabe? Então, é simples. As emoções, elas são justamente as manifestações do nosso sistema nervoso. E os sentimentos são como nós percebemos essas emoções. Sentimentos é a percepção sobre isso. Ok? Isso de uma forma básica. Vamos imaginar que vocês foram para a praia do futuro. Ali em Fortaleza, tomar um banho. Ou então lá em Parnaíba. E de repente vocês entrassem na água. E vissem somente essa barbatanazinha aqui. Vocês iam ficar dentro da água? Difícil, né? Lembrava logo daquela música. Ela me veio agora na cabeça, né? É engraçado, né? Isso foi até bom, depois eu vou colocar aqui, viu, Vicente? Para quando começar a pessoa até se assustar, né? Mas, vejam, se nós víssemos um animal desse, esse animal ele já está gravado. O Vicente disse uma coisa bem legal quando eu cheguei, né? Ele falou de uma sugestão. Nós estamos sendo sugestionados desde quando nós éramos muito pequenos. Há uma sugestão que o tubarão é um animal perigoso para o ser humano. Sim ou não? Então, se nós estamos em face a um tubarão, a gente vai ter uma reação do nosso sistema nervoso. Vamos lá. Aqui, pessoal, nessa parte superior, existe uma estrutura muito nova formada nesses últimos milhões de anos. O neocórtex. Ok? Essa parte frontal, ela surgiu para nos ajudar nas nossas percepções, tomada de decisão, memória de curto prazo, resolução de problemas. Ok, Diego, que legal. Essa é uma das partes mais importantes do cérebro no que diz respeito à nossa inteligência emocional. Só que aqui tem um cérebro bem antigo. Aqui tem uma estrutura bulbo. Essa estrutura corre pelo corpo inteiro, nas terminações nervosas. E aqui tem uma coisinha do tamanho do caroço de arroz, que fica de um lado e de outro do cérebro. São duas amígdalas cerebrais. Essas estruturas elas são correspondentes ao medo do cérebro. Na hora que o cérebro identifica através dos sentidos alguma coisa, essa amígdala começa a vibrar em medo. Ela faz um sinal de alerta e toda essa região fica ativada. É enviada uma descarga elétrica através dos nossos nervos até a base do nosso rim. Aqui tem uma glândula suprarrenal. Essa glândula vai produzir adrenalina e cortisol em alta quantidade. E aí a gente vai ter uma coisa muito ruim. As sensações que são as mesmas sensações da ansiedade.
O processo da ansiedade é justamente esse. O que é ansiedade? Medo. É um estado neurofisiológico que antecede situações de perigo real ou imaginário. O perigo é o tubarão, medo. A tua capacidade de pensar foi para o espaço. Por quê? Para o cérebro, que é um organismo vivo, ele quer se proteger e se defender. Então, ele suspende a tua possibilidade de pensar. Ó que doido. Por isso que complica tudo para a gente. É bom e ruim ao mesmo tempo. Porque, veja, se eu estou em face, é um perigo. Eu não posso nem raciocinar diante dele. Eu quero só fugir. Eu não quero nem saber. Imagina, por exemplo, que tu se deparou com um leão. E a única possibilidade que tu tem de fugir é por cima de uma cama de facas. Não tem para onde correr. Tu vai pisar nessa cama de facas e tu não vai nem saber por quê. Porque aqui não tem mais possibilidade. Tu não vai pensar o que tu vai fazer. Tu não vai pensar que tu vai dar um soco na cara do leão. Se tu vai conversar com ele, meu filho, não pule, por favor. Não tem nada disso. Ó. Acabou. É o que a gente chama de sequestro da amígdala. Está sequestrado. Isso acontece onde? Na crise de pânico. Alguém fala para você, gente, eu tenho crise de pânico. A pessoa se treme, trava. Não tem condições. Isso aqui já é só batimento cardíaco acelerado, respiração ofegante, sensação de desmaio. A nossa visão fica uma visão de túnel. Vê só o perigo. É muito louco mesmo. As nossas funções executivas, que são aquelas lá que eu falei para vocês, elas estão aqui, ó. Se a gente está em um processo de medo, um assaltante parou do lado do carro, passa tudo. Acabou tudo aqui, ó. Memória de trabalho. A tua fluência verbal, tu começa a gaguejar. Por que com uma pessoa que tem gagueira, ela fica mais complicada quando ela está nervosa? Que ataca a fluência dela, verbal. Ela já tem dificuldades, avalia ela ansiosa. Por isso que a gente diz assim para a pessoa que tem gagueira, respira, calma, respira. Porque se ele respirar, ele pode acionar mecanismos que façam com que ele possa falar com um pouco mais de calma. Por que uma pessoa gaga, quando ela canta bem? Porque ela ativa uma região muito interessante, que a gente tem nervos, né? Então não esqueçam, isso aqui é tudo nervado. Quando a gente canta, aciona lugares legais para o cérebro e ele fica relaxado. Quem canta, seus males espanta. É verdade. Parece ser brincadeira, mas é uma coisa científica. Flexibilidade cognitiva, a nossa sequência motora, sequenciação. Quem já viu uma pessoa ansiosa? Trema os pés. A pessoa que está ansiosa, ela dobra o pé, ela fica tudo bem. Síndrome da perna quieta. Sim, é um deslocamento, né? Está ansiosa, mano? Não é só a posição, né, meu anjo? Planejamento e solução de problemas, vai embora. Planejamento e solução de problemas acaba. A tua criatividade também. Por quê? Porque tudo isso foi sequestrado. A inteligência emocional envolve o desenvolvimento das nossas funções executivas. Se você é uma pessoa inteligente emocional diante de um fato muito complicado, você vai conseguir utilizar isso aqui ao invés de estar com isso travado. Vamos lá para o que são as emoções. Um programa de ação coordenados pelo cérebro que gerencia alterações por todo o seu corpo. Gente, eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho. Lembra daquele filme Matrix? Já assistiram o filme Matrix? Já? Matrix. É o Matrix, é a Matrix. Matrix. Já assistiram? Já? Já? Pronto. Então eu recomendo que assistam. Não que vocês levem ali tudo em consideração. Mas a gente tem ali um ser humano que ele tá dentro de uma nave e ele é conectado através de um pino em um sistema de computadores. Nesse sistema de computadores ele é capaz de fazer vários downloads, programas que ele coloca para funcionar. Então tem um momento lá que o cara que é o artista, ele precisa de artes marciais, ele descobre todas as artes marciais. Você lembra disso nessa hora? O Neo, né? Então, programas de ação são realmente programas. O nosso corpo, ele é uma máquina, o cérebro é biocomputacional. O cérebro trabalha através de processos biológicos transformando em energia. Programas de ação são softwares que estão instalados. Mas a cabeça da gente também está cheia de vírus. Então vamos lá. As nossas emoções estão sempre associadas a estímulos, internos ou externos, tá? Externos, um animal feroz, um assaltante, a pessoa
a nossa pessoa amada, uma pessoa que você odeia, ou qualquer coisa que ocorre no mundo fora de você. Pode te gerenciar uma reação, por exemplo, o calor agora, né? Internos derivam de conteúdos mentais, ideias e memórias são capazes de gerar emoções. Quem foi que já chorou um dia lembrando de alguma coisa que aconteceu na infância? Eu já chorei várias vezes. Eu já fiquei chateado. Quem é que não se depara de vez em quando lembrando de algo? De uma passagem onde alguém te fez muito mal? Onde é que está isso? Está numa memória. Ela ficou uma memória traumatizada. Quando você pensa, o teu cérebro faz com que ative regiões do mesmo jeito. Se você lembrar de uma grande surra que você levou em infância, foi algo muito marcante, tem gente que sente até a dor daquelas pancadas. O cérebro faz isso. Por isso que é até importante o processo terapêutico de todas as formas, porque ele ajuda com que você possa começar a resetar essas memórias, olhar diferente dessas memórias. Tem pessoas que estão sofrendo hoje por conta de que estão guardando o trauma de infância. Elas são predominantemente inconscientes. Então vamos lá. É como se fosse assim, a gente tem uma camada de pensamentos que está na nossa consciência e outra que está no inconsciente. O que para o cérebro é mais importante? Que está aqui ou que está aqui embaixo? Que está embaixo. Então na nossa inconsciência, se eu estou inconsciente eu não sei o que é. Então a pessoa chega para mim e diz assim, Diego, eu estou ansioso, mas eu não sei o que é. Eu não sabe o que é. Porque está gravado numa camada mais interna. E aí a gente vai ter que descobrir o que é. Abaixo da linha da nossa percepção. Legal. Vamos lá. As nossas emoções são um jeito inteligente de fazer com que o ser vivo haja sem perder tempo. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Ok? Só que a gente está precisando que o nosso corpo passe para uma nova versão. O cérebro passe para uma nova versão. Por quê? Vamos lá. Vamos pensar que se eu agora... O batimento cardíaco é uma emoção, ok? Ele é uma função interna, então está batendo no meu coração, mas eu não estou pensando sobre isso. E se eu tivesse que pensar, coração bate, respiração respira, será que a gente conseguia tempo de viver? As nossas emoções são um jeito inteligente da gente viver. Elas estão acontecendo aqui dentro, ok? Então, quando o meu coração começa a bater mais acelerado, quem tem processos ansiosos diz assim, eita, eu vou dar um ataque cardíaco. O que é isso aqui? É um sentimento, como ele sentiu uma coisa interna dele. Então os sentimentos são diferentes das nossas emoções. Vamos lá. Gerar comportamento biologicamente vantajoso frente à necessidade imediata. Então a emoção ela vem para nos ajudar. O corpo quer nos ajudar, porém, entretanto, às vezes ele está excessivamente estressado. Ele está muito doido, porque ele foi estressado a vida toda. Então ele está tendo, vamos dizer, uma forma de agir estranha, adoentada. Ele não mais está te ajudando, ele começa a te atrapalhar. Emoção é automática, não tem como. Você não consegue gerenciar isso. O que você vai gerenciar é a forma que você reage diante da emoção. Veio aquela emoção, aquele batimento cardíaco acelerado, e você diz assim, rapaz, foi por conta desse cara bem que ele me fechou, eita. Aí daqui a pouco você respira, passou. Mas tem pessoas que ficam naquela coisa, aí dão os processos ansiosos, depressão, pânico. É como se o corpo recebesse uma ordem. Você está vendo essa situação aí fora, então age dessa maneira para resolver isso. Olha que legal. E como é que a gente aprende isso, Diego? Na infância, desde 0 a 7 anos, é o período mais complicado. Esse período ele está junto do nosso processo reencarnatório. Diego, é verdade? É. E a maior expansão do nosso sistema nervoso, de 0 a 7 anos. O que uma criança está fazendo? Download de tudo. Não adianta o papai e a mamãe dizer assim, meu filho, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso não. A criança presta atenção em tudo. Tudo. Meu filho, não faça o que eu faço, o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu falo, filho, papai fumando, ó. Meu filho, cigarro faz mal, viu? Cigarro mata, não fume. Aí o menino fica assim, com 18 anos, ele não sabe por que ele pegou o cigarro, ó. O exemplo estava lá, ele aprendeu aquele comportamento. Nós estamos aprendendo. Okay? E aprender até o provérbio, né? Não faça. Exato. Ele vai repetir.
né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E a gente está passando isso de geração em geração. Emoção, mais uma vez, é automática. E os nossos sentimentos é a percepção consciente e parcial de nossas emoções. Porque algumas a gente não consegue perceber tão bem. Quando a gente chega próximo da nossa mãe, se você bem perceber, vai formar uma camada fina de suor nas suas mãos. Engraçado, né? Eu só vim perceber isso nas últimas vezes que eu encontrei minha mãe. Eu disse, meu Deus, que engraçado. Por que isso acontece? Mas acontece. É uma percepção só parcial dessa emoção. É muito engraçado, né? Então, os nossos sentimentos são esses. E a maior parte dos nossos problemas estão aqui. Nós estamos sentindo exacerbadamente aquilo que o corpo está apresentando. Por isso que a gente está adoecendo. Emoções salvam as nossas vidas. Motivam os nossos comportamentos. São essenciais para formar os nossos relacionamentos. Surgem em resposta à satisfação e impedimento de nossas necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas do ser humano? Quem sabe? Comer. O que mais? Dormir é quase. Comer são 3, tá? A segurança. Necessidades básicas. Alimentação. Comer, já foi dito. O que mais? O amor é uma coisa boa, mas ele não é uma necessidade básica. Leve em consideração a nossa vida humana, humanos. Ok? Alimentação. Só acredito sobreviver e isso é uma das principais. Quais? Já acredito que dormir seja uma das principais. Básica, né? Eu pensei que era sobreviver. Comer, ok? Comer tá certo. O que mais? Eu acabei de fazer, ó. Beber. O que mais? Hã? Fazer sexo. Pode. Olha que complicação, né? Mas por que, meu Deus? Por que necessidade básica, né? Que é alimentação, bebida e reprodução. Ótimo, pronto. A gente coloca o fazer sexo nesse lugar. São básicas por quê, Diego? Bom, vamos lá. Toda vez que eu como, eu estou fazendo uma função básica da minha sobrevivência. Bebendo água. Estou trazendo líquido para dentro de mim e eu estou me reproduzindo. Isso é básico desde quando o ser humano surge na Terra. Toda vez que eu tenho uma resposta de impedimento a essas necessidades básicas, as nossas emoções se manifestam. É bem interessante. Né? É bem interessante. Então, elas surgem em resposta. E é muito interessante porque aqui tem realmente uma parte do nosso cérebro, que é um sistema que chama... como é que é o nomezinho? Meu Deus do céu, agora saiu. Ele até é a parte do cérebro que é dominada pelas drogas de abuso. Crack, álcool, cocaína é a nossa... Meu Deus do céu, o nomezinho é simples. Hipotálamo. É a nossa partezinha de recompensa. Sistema de recompensa. Toda vez que a gente faz algo, que esteja dentro disso aqui, há uma recompensa. E a substância produzida é a dopamina, inclusive. Emoções universais e funções. Vamos lá para a gente entender isso? Para que serve a alegria? Aprofundar a conexão e cooperação. Toda vez que alguém está muito alegre, é muito fácil a gente se contaminar por essa alegria, não somente também pelos outros sentimentos. A aversão é livrar-se do que pode ser venenoso ou danoso. Isso aqui foi muito legal quando eu li isso aqui. A aversão é o nojo, tá, pessoal? Eu entendi algo muito legal, eu li um livro chamado O Cérebro que Não Sabia de Nada. Esse livro, ele me revelou algo que eu sempre senti. Toda vez que eu andava no carona, eu não estava dirigindo, eu perdia a minha atenção e começava a estar muito atento às paisagens, árvores e tal. À medida que eu olhava aquilo, eu começava a ter uma ideia de que eu estava tendo uma vertigem. É como se eu começasse a enjoar. Quando eu achava que eu estava tendo uma vertigem, o meu cérebro entendia que eu estava envenenado. Porque no processo evolutivo, o cérebro entendeu o nojo para quê? Evitar que a gente fosse envenenado. Então, toda vez que você sente um cheiro ruim ou um gosto ruim, o cérebro entende que você está sendo envenenado. Então, ele começa a provocar vômito. Por isso que eu não vou na roda gigante
Eu não vou em nada que gira. Porque esse meu problema de visão faz com que eu entenda que algo está errado. E o cérebro entende que eu estou envenenado. Olha que legal. Eu passo a mesma coisa. Tu passa por isso? Tu lembra daquele tempo que tinha os coletivos, que tinha um banco do lado para trás? Cara, não faça aquilo comigo, eu morro. Eu passo mal demais, não tenho nem condição. A raiva é um sentimento que ele é até agradável se ele for utilizado normal. É um sentimento que nós escutarmos e remover um obstáculo. Tem até uma história de raiva muito interessante. Desprezo, afirmar superioridade. Isso aqui foi muito interessante, eu li também que antigamente a gente tinha algumas comunidades, algumas tribos e regiões que usavam o desprezo para ser uma maneira de eleger os seus líderes. Ele tinha que ser alguém que desprezava muito, que ele afirmava a superioridade. Medo é nós fugirmos, escapar de uma ameaça. O medo é importante ou não? É, porque se eu não tiver medo, na hora de atravessar a rua eu saio só assim. O carro passa por cima de mim. Eu não vou olhar para um lado e para o outro, eu não vou olhar no retrovisor do meu carro, eu não vou buzinar. Isso tudo quem faz é o medo. A surpresa, focar nossa atenção na novidade. Uau, legal. E a tristeza é a nossa necessidade de consolo. Estou triste, eu quero um abraço. Por favor, vem aqui e cuida de mim. Porém, a gente tem dificuldade de falar das nossas emoções, porque a gente foi levado a entender que tudo isso seria lugares de fraqueza. A cada 10 suicídios, 8 são de homens. Por quê? Por que são de homens? Mais dificuldade de gerenciar as boas emoções. Exatamente. Por quê? Exato. Por quê? A gente vem de uma dinâmica machista. Sim. Engole o choro, o menino não chora. Tu é maricas, macho não chora. E o menino engole tudo isso aqui. E aí, de repente, uma pena contra a própria vida. Porque ele foi instruído a ser um cara forte. Tu é de pedra, bichão. Aguenta tudo. Não aguenta. Muito bem. Vamos para um modelo de experiência humana para a gente aprender a viver melhor? Vamos lá. A programação neurolinguística, ela ensina isso aqui para a gente. Ela diz que a nossa vida está em torno de um evento. Todo o tempo está acontecendo um evento. Qual vai ser o evento agora? A palestra. Então a gente está na palestra, ok? Mas vamos pensar que esse evento foi a saída de nossa casa, de manhã para o trabalho. Eu vou e saio da porta e encontro o meu carro com o pneu furado. Eita! Esse pneu furado tem um significado. Impedimento, tristeza, frustração, atraso. Ele vai me gerar uma emoção. Na hora que ele me gera uma emoção, eu vou para uma resposta ou uma reação. E aí, isso vai me trazer um resultado. O que está acontecendo sempre? Assim, ó. Evento. O evento é o pneu furado. Vem uma emoção, qual? Raiva. E eu não penso para dar uma resposta, eu só dou uma reação. Ops! E ficou faltando uma setinha para cá, mas tudo bem. A reação vai direto para o evento. Ok. Se eu furei o pneu e o significado é ruim para mim, eu chego lá no pneu e digo assim, caraca, esse pneu está furado, eu dou um chute nele. Quebra o dedo do pé. Aí tudo para mim está ruim. A vida é ruim, está tudo péssimo. Se em face a um evento eu começo a dar um novo significado, o pneu furou, não é? Rapaz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar ele. Só. Eu dei um novo significado. Eu tenho que trocar ele. Na hora que eu troco, eu me sinto suficiente e capaz. Ó. Aí eu saí, o dia está ótimo, maravilhoso. Eu mudei a dinâmica do meu dia com uma única ação. Um único evento do dia é capaz de destruir o dia inteiro. É ou não é? Pronto. Por quê? Porque de manhã a gente está começando o dia cheio de cortisol e adrenalina. Nosso cérebro já está hiperestimulado. Para quê? Começar a tarefa diária. Então já não estou no momento de calma, aí eu tomo uma lapada de café, ó. Eu preciso me agitar. E aí eu fico mais agitado ainda. É muito louco, né? Mas a gente vai entendendo dessas coisas pouco a pouco. Vamos lá, os benefícios da inteligência emocional. A gente vai diminuir muito os nossos níveis de ansiedade e estresse. A gente vai ter um maior equilíbrio emocional, com certeza.
melhora a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, aumenta o nosso senso de responsabilidade, porque a gente está pensando de maneira melhor, diminui até nossas atitudes vitimistas. Ser emocionalmente inteligente é um fator de proteção, desenvolvimento dos nossos distúrbios psicossomáticos. Pois não, Quitão? Como melhora na autoestima e autoconfiança. Sim. Pode dar um exemplo aí desses dois últimos? Aqui, Sim. melhorar a nossa autoestima. Vamos lá. Bom, se eu sou uma pessoa inteligente e emocional, isso corresponde que eu tenho uma base de autoconhecimento muito profunda. Lembra lá. Qual é que é o componente principal da inteligência emocional? Autoconhecimento. Se eu tenho autoconhecimento, a minha autoestima ela fala de a minha imagem, aquilo que tenho sobre mim. Se me conheço, reconheço o que tem um bom e não tão bom, sei das minhas qualidades e defeitos. Então eu sou capaz de me amar com isso. Eu me elevo. A minha autoestima ela não fica mais diante condizente da opinião do outro. Eu não estou mais controlado pelo aquilo que o outro acha de mim. Eu começo a parar de me comparar com as pessoas, o que está acontecendo demais hoje. Então eu me comparo demais, eu vou para a rede social, aí está aquela menina lá, aquela menina de biquíni, botou a melhor coisa, aí a pessoa diz assim, vixe, mas eu estou gorda demais, eu estou feia. Eu não presto, meu marido não vai olhar para mim de jeito nenhum. Autoconfiança, eu me sinto mais confiante. Eu me sinto muito mais confiante diante das situações da vida. Então vem uma situação complicada para você. Parece uma situação complicada, mas você diz assim, eu posso ultrapassá-la. E se eu não conseguir, também está tudo bem. Eu estou usando um processo de inteligência. Eu não consegui resolver esse problema, o que tem? Se eu não conseguir resolver o problema, ele está resolvido. E esse último aí, Diego? Aqui, aumenta o nosso senso de responsabilidade. Então, eu começo a ser alguém que sai daquele lugar de culpa. Porque o que acontece demais com a gente? Culpa. O ser humano, ele é todo o tempo um grande culpado. Nós fomos ensinados uma coisa sobre o céu e o inferno. Vamos lá. Quem foi ensinado sobre o céu e o inferno aí? Eu fui ensinado. Céu e inferno. Se tu fizer isso, tu vai para o inferno. Se tu fizer isso, tu vai para o céu. E nós fomos doutrinados a um sentimento de culpa, não de responsabilidade. A culpa leva a gente para cá. Vítima. Eu sou vitimista todo o tempo. Sou um grande culpado e vítima. Se eu sou culpado, então um cara chegou lá na clínica e disse assim para mim, Diego, eu fui com meus amigos, nós tínhamos 10 anos de idade, a gente foi pular lá naquelas coroas do rio. Era eu e mais 2. Um deles pulou e caiu numa coisa, num redemoinho d'água e começou a se afogar. Essa história é verdade, tá? Ele começou a se afogar. Mas, meu Deus do céu, eu pulei e aí eu não consegui encontrar ele. Ainda hoje eu acho que foi eu que matei ele. Mas como eu matei ele? Quando eu disse para ele assim, tu não entendeu que quando tu pulou, tu podia ter morrido também? Tu podia ter sido mais um, tu nunca percebeu isso? Não, eu era criança, mas era o mais velho de todos e foi me dito que eu era o responsável por eles. Então, ao invés de pensar nisso, eu sou o culpado. Ele, pelos adultos, levou a culpa da morte daquele rapaz. E para tirar isso da cabeça dele? Enquanto culpado, ele fazia o que com ele? Vamos lá. Já assistiram algum filme onde um frade, um padre, olha a freira, dá uma olhada assim desejosa nela? Aí ele vai dentro de um quarto, pega um chicote, ó. O que o ser humano faz com ele direto? Autopunição. Nós somos maldosos, viu? Nós somos muito ruins com a gente. Mas é maldoso mesmo, a gente é ruim. A gente faz o seguinte, um culpado está se julgando. Como ele se julga perfeito, olha a idiotice do ser humano, se julgar perfeito. Ele ainda não entendeu que aqui ele está num lugar de imperfeição. Ele está tentando evoluir, mas ele se julga perfeitão, bonitão. Ele culpa-se, aí ele se julga. Ele não está nem à vez de ter um advogado de defesa. Um culpado, ele merece o quê? Punição. Ele vai ser punido. Ele se pune como? Comendo muito, comendo pouco, viciado em jogo, viciado em pornografia, ansioso, depressivo, dentro do quarto escuro. Ele está se punindo. Trabalhando onde não gosta, dizendo que não é capaz de nada. Isso é culpa. Se eu me conheço, eu começo a ganhar um senso de responsabilidade. Qual? Eu sou o responsável pela minha vida. Por mais que o meu passado tenha tido a ação de outros seres humanos, eu agora sou o responsável por isso.
Eu tiro da mão daquelas pessoas a responsabilidade de eu ser feliz, de eu estar bem. Não, mas vai chegar alguém na minha vida, o príncipe encantado. Ele vai chegar e ele vai me fazer feliz, porque as mulheres foram doutrinadas assim, né? Elas vão esperar um príncipe chegar e ele vai fazer ela muito feliz. Isso tudo é conceito. A gente está sendo influenciado e sugestionado, ó. Isso aí é uma grande verdade. É assim, viu, Vicente? Vamos lá, umas dicas. Identificar e nomear os nossos sentimentos. Quem faz isso? Eu identifico e nomeio os nossos sentimentos. Calma, né? Eu tô banhado, né? É a pessoa muito calorenta. Tá, sim. Obrigado, Vicente. Então, eu faço uma brincadeira muito grande com a minha tristeza. Eu nomeei a minha tristeza de jardineira. Então, quando a minha tristeza chega, eu digo assim: ô jardineira, estás tão triste? Me diz o que foi que aconteceu. Então, eu vou conversar com as minhas emoções. Eu sou muito doido, né, gente? Eu estou dentro do carro, isso aqui comigo acontece direto. Eu sozinho tenho outro Diego lá, eu digo: Diego, pelo amor de Deus, cara. E as pessoas não entendem o quanto que isso aqui é salutar. Conversem consigo mesmo. É uma criação de uma estrutura, um ego auxiliar para a gente lidar com a gente mesmo. Lidar com as nossas emoções, expressar os nossos sentimentos. Vicente, eu preciso te falar, bicho. Eu fiquei chateado demais com a forma com que você me falou essas coisas. Vicente, eu estou tão feliz, cara. O que acontece com a gente? Por que a gente não expressa mais as nossas emoções? Porque quando a gente chega hoje, tá lá o papai e a mamãe, criança chega. Papai, quero te falar que eu tirei uma nota boa. Não, papai, eu tirei uma nota boa. Ah, tá bom, depois a gente fala. Ele nunca mais quer expressar isso aqui, ó. Ele engole. Isso fica retido. Sabe aquele nó na garganta? Engole o choro. Teve um paciente meu que a gagueira dele era isso. Engole o choro. Quando a gente compreendeu tudo em hipnose, ele saiu disso aí. Compreender a perspectiva dos outros. Ter uma expectativa realista sobre si e o outro. Então a gente começa a diminuir as nossas expectativas. Daquilo que eu acabei de falar. Aqui no mundo não tem ninguém para fazer a gente feliz. O Freud já falava muito. Em termos de felicidade, cada um cuide da sua. A gente vai transbordar para o outro aquilo que carrega em mim. Como é que eu vou amar alguém se não estou carregando amor em mim? Como é que eu consigo? Então, vamos ver se a gente faz. Deixa eu ver se a gente. Se me encaixou aqui. Que tem duas páginas que falam só isso, o próprio amor. Sim. Augusto Cury. O Augusto, né? O Augusto é genial, né? O segundo livro dele. O Augusto é genial. Eu gosto muito do Augusto. Ele tem uma visão muito bacana mesmo das emoções, né? Deixa eu ver se a gente vai. Emocional, Deixa eu ver. Não tá saindo a musiquinha, né? Não sei. coisa, Diego. Bota, reproduzir aí, bota o microfone pertinho. Peraí que eu já vou ver se eu faço diferente. Peraí. Ver se eu faço diferente. Peraí, rapidinho. Vai dar certo. Cadê a luz? Vai dar certo. Para a gente fazer um exercício para a gente finalizar. The device is connected. Segura a só.
Deixa uma musiquinha pra esse cara aí, vocês pegaram os passos. Mas muito bem. A gente vai fazer sem música, não tem problema nenhum. Tá todo mundo tranquilo aí? Sentem-se tranquilamente. Todo mundo buscar uma posiçãozinha, uma postura mais tranquila pra gente fazer um exercício, tá? O exercício vai ficar com vocês, vai ser uma coisa bem legal. Toda vez que vocês estiverem diante de situações de estresse, de muita ansiedade, busque um lugar, se é possível, sentem-se bem tranquilamente, vamos fazer um exercício de respiração. Vamos lá fechar os olhos? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pode fechar os olhos. Feche os olhos. Vamos começar a respirar bem calmo e bem tranquilamente. Inspire. Mas tem que inspirar mexendo os seus diafragmas de ar, barriguinha assim, estendendo a barriga para fora. A gente vai inspirar e é como se a gente contasse mentalmente até 4, segurasse depois contando 4 e expirasse contando até 6. Vamos lá? Inspira. Expira. Inspira. Expira. Vou fazer isso durante 1 minutinho. Olha para os olhos. Legal? Então, se essa musiquinha estivesse fazendo, a gente ia fazer uma visualização. Mas como não está funcionando a musiquinha, a gente deixa para outro dia. Mas a respiração diafragmática, ela não é aqui, tá? A gente respira muito com o peito. Toda vez que respirar, enche realmente a barriga de ar, estendendo ela. Ó. Tem uma outra respiração que chama alívio. Esqueci o nomezinho. Mas a gente pode fazer 2 inspirações e uma inspiração bem forte. Como se estivesse aliviado, tá? Toda vez que estiver estressado, ansioso, toda vez que tiver uma emoção muito difícil, pare e faz isso. Vocês vão ver que com 1 minuto muda tudo. Vocês começam a ficar tranquilos de novo e pensar de maneira mais assertiva. Tá bom? Tranquilo? Assuma o controle das suas emoções, mas conscientes e comece conscientemente a liberar, deliberadamente, a remodelar a sua experiência de vida diária. Assumir o controle de nossas emoções é muito desafiador. A gente realmente não consegue totalmente, mas consegue regular a maneira que a gente sente. Isso já vai fazer muita diferença na nossa vida diária. Belezinha? Gratidão, valeu, obrigado. Show de bola. Showzaço. Obrigado, viu? Muito bom. Inteligência das nossas emoções. Legal, né?